14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Os convidados são o professor doutor em Direito da USP, Pier Paolo Bottini, colaborador da revista Época, tenho que fazer minha propaganda, a repórter premiadíssima Patrícia de Campos Melo, da Folha de São Paulo, correspondente internacional, super premiada, e à minha direita, Constança Rezende, repórter do UOL, em Brasília, que vai ter uma história, ainda bem que não aconteceu com ela nada em Brasília ainda, ela vai reportar sobre quando era um fato acontecido com ela, quando era repórter ainda do Estadão. Os convidados estão aqui. O Pier está representando a OAB, a nossa voz ali jurídica, porque esse é um tema que perpassa segurança jurídica nas redações e como a sociedade civil e as instituições e as organizações também podem e devem estar incluídas nesse debate, porque é uma coisa muito nova para nós, repórteres, e para as redações. A gente passou muito tempo, os nossos problemas jurídicos nas redações eram assim: falou mal de uma pessoa, o cara foi lá, reclamou e mandou tirar a matéria do ar. Foi lá, plagiou 2 parágrafos, o cara vai processar. Agora não, agora é o seguinte: você escreve uma matéria, você faz jornalismo, e, no outro dia, o telefone da sua mãe está no Facebook, a foto da sua casa, como aconteceu com o repórter Denis Burgman, que fez uma capa do Olavo de Carvalho para a Época, a foto da casa dele e o endereço da casa dele no Facebook. E as 2 bravas repórteres aqui também têm para contar histórias que a gente pensa que nunca iriam acontecer. E a questão é: estamos preparados para lidar com isso? As redações estão preparadas para lidar com isso? Como que a gente pode continuar fazendo jornalismo nesse alto risco hoje e dando alguma garantia, ou, pelo menos, assim, uma segurança de que você não vai tomar uma pedrada na rua, de que teu filho não vai sofrer alguma coisa, de que você vai poder ir e voltar. Então, Constância, eu queria começar com você, que você contasse brevemente o que aconteceu com você quando você fez as primeiras matérias sobre a ligação do Flávio Bolsonaro com o motorista Fabrício Queiroz. Vou começar uma breve apresentação minha. Assim, eu tenho quase 10 anos de jornalismo já. Já passei por 4 redações de jornal, né? Agora eu estou no UOL, em Brasília. E, no Estadão, eu trabalhei por quase 4 anos. E a minha história com a família começou no ano passado, quando o Estadão foi um dos primeiros jornais que teve a visão que o Bolsonaro era um candidato realmente que estava crescendo em ascensão nas pesquisas. E aí eles deixaram aquele famoso carrapato, né, que é aquele repórter que fica acompanhando um candidato específico nas eleições. Então, a partir de março do ano passado, eu comecei a ser o carrapato do Bolsonaro, até porque eu tinha contato já de alguns assessores dele, já conhecia ele, então a gente tinha uma boa relação. Inclusive, uma das primeiras entrevistas que ele deu como pré-candidato foi para mim, quando eu entrevistei ele na praia, lá onde ele morava, na Barra da Tijuca. Eu, ele e 2 assessores. Então, ele me conhecia, a gente tinha uma relação próxima. Cobri a campanha, a gente viajou. Eu estava em Juiz de Fora, quando ele sofreu lá a facada. Viajei com ele para Roraima e, enfim, acompanhei de perto a campanha. Então, ele me conhecia, os assessores me conheciam, os filhos me conheciam. Participei de uma entrevista com o Eduardo, que ele até me indicou para ser uma das entrevistadoras dele. E aí ele ganha. Em dezembro, o Estadão dá o furo do COAF, do Fábio Serapião.
E como o jornal sabia que eu tinha uma relação próxima, né, de fonte, enfim, de respeito com a família, consegui muitos furos na campanha devido a esse acesso que eu tinha com eles, que era difícil, né, porque eles já demonstravam uma relação diferente e atípica com os jornalistas, né? Não eram políticos que tinham assessores de imprensa, jornalistas que estavam acostumados a mandar ao outro lado. Eles não têm esse perfil. Até hoje ainda é difícil mudar esse perfil, né? O trato deles com a imprensa sempre foi diferente de outros políticos tradicionais. Então, inclusive, eu já tinha falado com Queiroz durante a campanha do Flávio, a gente se conhecia, a gente tinha boa relação também, e com o Flávio também. Então, o jornal me botou para caminhar junto com o Serapião nesses desdobramentos do COAF. E eu comecei a entrar de cabeça nessa história, fiz muita matéria de COAF com ele. E, enfim, e em janeiro, como vocês aí já chega a história que vocês sabem, que uma pessoa, né, se identificou para mim como um estudante, falando inglês, dizendo que estava fazendo uma tese sobre avanço do populismo no mundo e tal. E aí eu pedi para ele mandar um e-mail com a tese dele. No final, a gente verificou que era falso, que a tese foi montada, que ele não era de nenhuma universidade, da qual ele se dizia ser, do Texas. E aí estourou essa fake news, né, que viralizou. E a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Minha voz e minha foto estavam nos principais blogueiros. E Conta o que foi, o que eles divulgaram. eles manipularam, né, uma frase minha, do qual eu nunca disse, que eu queria arruinar o governo do Bolsonaro. Mas, enfim, a gente vive numa época da pós-verdade. E a matéria, mesmo sendo fake, ela viraliza e vira verdade. E aí eles botaram o meu celular, não era o do jornal, o meu pessoal, que todas as minhas fontes tinham, inclusive ligados ao Bolsonaro, nos grupos deles. Então, assim, na primeira semana eu mal conseguia tocar no meu celular, porque ele não parava de tocar de madrugada, era o tempo todo, muita ligação do Brasil inteiro, vários DDDs. Recebi muitas mensagens de ódio, de ameaça, de tudo que você possa imaginar, e de todas as redes sociais possíveis. Minha família também recebeu, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. E aí o presidente também resolveu compartilhar, né? Se abrir o Twitter e o Instagram dele até hoje, tem lá essa minha frase, dizendo uma coisa que eu nunca disse. E com a minha foto. E, assim, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, até porque eu não quero ficar conhecida por isso, eu quero ficar conhecida pelo meu trabalho, que é um trabalho que, assim, eu estou conseguindo caminhos, ascensão na carreira e me destacando, esse trabalho investigativo, consegui uma confiança do jornal, do Estadão, nessa cobertura de política, enfim, e eu não quero parar. Então, eu realmente não quero falar muito, né, mais sobre esse caso. E também, assim, como é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, eu não fiz nenhum pronunciamento em nenhuma rede social e tal, eu queria deixar meu agradecimento principalmente às agências de checagem, assim, porque elas foram fundamentais para reverter isso, porque no domingo eu virei, assim, uma das mais citadas no Twitter mundial com essa fake. E aí a agência Lupa, o Voz Fatos, o fact-checking do Estadão também, o Estadão Verifica, todo mundo começou a agir muito rápido e a gente conseguiu reverter esse quadro muito rápido. Assim. No mesmo dia, já estava... as mais citadas eram que isso era fake. Então, assim, as agências de checagem são muito importantes assim, nesse período que a gente está vivendo da pós-verdade. Então, meu agradecimento a eles, às associações todas, jornalismo, OAB também mandou nota, as autoridades de todos os lados me mandaram muitas mensagens. Então, assim, eu tive noção da palavra rede de apoio, assim, que todo mundo fala, mas eu não tinha noção do que era.
E eu senti na pele o que é a rede de apoio. Assim, eu acho que, se não fosse essa rede de apoio, eu não estaria aqui agora. E eu acho que os jornalistas se unirem, e da forma que eles se uniram, assim, no meu caso, foi fundamental. E eu acho que vai ser fundamental para a gente, assim, nos novos tempos, que as nossas caras estão aí, todo mundo, se googar a rede social, vai ver quem é a gente, quem matéria a gente está fazendo. Então, eu acho que os jornalistas têm que se unir e contra essas notícias falsas, né, para a gente não se deixar abalar também. A Patrícia Campos Melo, no segundo turno das eleições, ela descobriu um esquema de doação ilegal de empresas que contrataram de pessoas físicas que contrataram empresas para distribuir fake news sobre o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, contra os concorrentes, e denunciou isso, foi uma capa da Folha de São Paulo. No mesmo dia, acho, a sua vida virou um inferno também. Também queria que você contasse brevemente, porque depois a gente volta para falar sobre a rede de apoio, sobre a importância da checagem, sobre o que a gente acha que vai acontecer e como que a gente pode se proteger. E o Pierre, eu acho que tem também uma lição ali para a gente. Mas conta como é que foi. E agora, recentemente, também, na semana passada, ela continuou, descobriu outras empresas que fizeram o mesmo serviço nas eleições. Obrigada. Acho que só queria falar uma coisa que eu concordo com a Constança, que é uma coisa assim, a gente não quer ser definida por isso, porque aí você vira a pessoa do... Né, é muito complicado. Então, uma coisa que eu achei legal, você está em Brasília, né, provavelmente cobrindo o Planalto. Eu, sei lá, 2 meses depois, eles me puseram para cobrir a visita do Bolsonaro ao Trump. E eu estava lá entrevistando o Olavo de Carvalho, o Eduardo Bolsonaro. Então, acho que é isso. É uma atitude importante dos jornais também de não... Né? Bom, vou falar rapidinho. Eu também não adoro falar nesse assunto. A gente não gosta muito de ser personagem, né? A gente gosta de entrevistar as pessoas e não contar, mas ainda mais de coisas não muito agradáveis. Foi assim, dia 18 de outubro, a gente deu essa matéria, que eram empresas que compraram de agências de marketing disparos, estavam comprando para fazer um grande disparo anti-PT na semana anterior ao segundo turno. Essa matéria foi baseada em 4 fontes em off, donos de agência, ex-funcionários e clientes. Temos trocas de mensagens, e-mails que foram oferecidas para a Polícia Federal 4 vezes, a Polícia Federal não quis. Só estou especificando antes que vão perguntar isso, né? Aí agora também nós temos áudios e vídeos que estão à disposição da Justiça. Estamos esperando, né? Porque a primeira investigação da primeira matéria faz 8 meses, ninguém foi ouvido. E eles não quiseram nada que a gente tem. Bom, aí a gente deu a matéria e, eu vou te falar assim, eu não cubro política, eu não sou repórter investigativa, eu não entendo disso. Só que, como eu tinha coberto a eleição na Índia de 2014, a eleição nos Estados Unidos de 2016, e era uma coisa de campanhas de desinformação, como é que estavam usando as redes sociais para manipular eleições. E aí, várias pessoas tinham dado várias matérias, inclusive, à época, deu a BBC Brasil, matérias muito importantes e interessantes, o Estadão acho que também deu, sobre isso, uso de redes sociais, uso de WhatsApp, e tinha todo esse... todo mundo estava vendo que era um volume fenomenal de mensagens rolando nos grupos, né? Bom, aí o jornal pediu, vai atrás disso, eu fiquei 1 mês e pouco em cima disso, um monte de gente, aí publica uma matéria. Eu acho que foi meia hora. Eles descobriram, e agora eu vou dar um conselho mais importante da vida de vocês. Nunca digam em quem vocês votaram. Nunca. Jornalista não fala em quem votou. Essa é a minha opinião. Porque eles acharam um vídeo de 2012 para os amigos do meu irmão na faculdade, na PUC, que alguém me perguntou qual era o meu posicionamento político. E eu falei a frase maravilhosa, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sempre votei no PT, mas isso não interfere no meu trabalho, eu não cubro política. Esse vídeo virou um clipe de 2 segundos que viralizou, mas de um jeito assim, que era, eu juro, era assim. Aí, bom, começou daí. Aí começaram os memes. Vagabunda do PT, puta do PT, não sei o quê, a minha cara, sempre as fotos mais horrorosas, tá, gente? Eles não podiam escolher nenhuma fotinho boa. Aí tinha uma que era maravilhosa, era uma mulher, nada a ver comigo, com o Haddad, escrito, olha aqui, a Patrícia, não sei o quê, do Haddad. Aí começaram a botar uns vídeos com meu pai. Aí
bom, por enquanto estava tudo online. Meu pai é jornalista também, tá? Chama Hélio Campos Melo, também começaram a enfiar no meu pai. Aí, aquilo foi assim, eu assustei, eu não esperava, acho que eu fui meio ingênua, não achei que ia dar essa repercussão toda, mas, pensando bem, era ingênuo, porque era uma semana do segundo turno, né? Aí começou a migrar para o mundo físico. Por exemplo, no dia seguinte, hackearam o meu celular, e as pessoas recebiam um WhatsApp, do meu WhatsApp, com mensagens pró-Bolsonaro. Aí, foi uma coisa meio surreal. Eu estou rindo agora, tá, gente? Mas, na época, não foi engraçado. Aí, começaram a ligar no meu celular. Aí ligavam e falavam assim, eu estou indo aí na sua casa, sua puta do PT, dar um soco na sua cara. Destruir sua cara. Aí, eles começavam a mandar todos os eventos que eu ia fazer nos grupos de apoiadores do Bolsonaro, dizendo assim, olha aqui, a jornalista fulana está indo fazer esse evento nesse tal endereço, vão lá confrontar ela. Ou seja, eu tive que cancelar tudo que eu fazia da vida. Eu não podia ir em lugar nenhum. E ameaças, tipo assim, ameaça no Facebook. Eu sei que você tem um filho de 7 anos. Se você quer a segurança dele, saia do país. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Esse tipo, daí para baixo. Aí, chegou num momento assim que a situação era tão bizarra, acho que a Constância também teve isso, que o jornal achou melhor contratar uma pessoa para ficar comigo. Tipo um motorista, não era bem um segurança, um motorista. Que era uma coisa muito surreal, porque assim, o que eu tenho de experiência de cobertura, eu cubro bastante conflito, ou seja, já fui para a Líbia, para a Síria, eu nunca tive um guarda-costas. E, de repente, eu estava em São Paulo. Porque você acha, sei lá, você vai ter um maluco que vai jogar uma garrafa na sua cabeça. Tinha uma mulher no prédio do meu lado, que toda vez que eu estava na portaria, ela abria a janela do segundo andar e falava assim, chupa, PT, filha da puta. Juro por Deus. Isso é uma pessoa que eu encontrava no elevador. Assim, esse era o nível de loucura que as pessoas ficaram. Bom, aí, depois disso, daí dá uma acalmada, não sei o quê, daí eu dei uma outra matéria, mostrando como é que era o negócio com o CPF, que aí pegava e comprava o chip, nananã. Aí foi a coisa mais surreal do mundo. Eu viajei, estava indo para Doha, eu embarquei, era um voo de 16 horas. Tá? Tinha feito essa matéria. Quando eu pousei, tinha 2 fake news com o meu nome. Uma era a minha cara com o Bolsonaro, com um perfil do Twitter que é de paródia, mas é completamente igual, que é o STF. STF anal, mas ninguém lê aquilo direito, eu acho que é o STF e é o símbolo oficial. E dizia assim, o ministro Barroso condenou a Patrícia a pagar uma indenização de R$200 mil para o presidente Bolsonaro porque não tem provas. Isso virou um inferno. Aí eu tinha pessoas me mandando zap, assim, Facebook, Instagram, tudo isso, assim, eu tive que fechar um tempão e mandando, assim, não teve nenhuma ameaça que nem as outras, mas assim, super. E ao mesmo tempo, eles são bem. Naquela semana tinha saído aquela revista Time, lá, a Pessoa do Ano, e eles elegeram jornalistas, outros jornalistas, e eu era mencionada, tipo assim, no penúltimo parágrafo, no meio de uma frase. Aí eles pegaram meio que aquilo para tirar um sarro e fizeram um fake, que era num perfil falso da Mônica Bergamo, com a minha cara dizendo Patrícia Campos Melo foi eleita Pessoa do Ano pela Folha. Uma coisa super assim irônica. Só que umas pessoas super bacanas e bem-intencionadas acreditaram e retuitaram, tipo jornalistas, assim. Aí um perfil de Twitter bastante simpático ao presidente Bolsonaro retuitou dizendo, olha aqui a mídia tradicional, acredita em qualquer besteira, não sei o quê. E aí o presidente Bolsonaro vai lá e retuita. No momento em que o presidente Bolsonaro retuita alguma coisa, aí fudeu. Porque aí aquilo vira um negócio, assim, a magnitude o número de seguidores é um treco que. Aí, bom, daí aconteceu isso, aí foi baixando, assim, aí às vezes voltam, assim, vou te dizer que agora acalmou. Eu fiz essas matérias agora. Tudo bem que eu acho que o foco do governo e de todo mundo estava na Vaza Jato, então isso deve ter ajudado, mas a reação que essas matérias da semana passada, ou semana retrasada, que eram do mesmo assunto, eram também empresário espanhol, outro, foram bem menores, tá? Mas vira e mexe, o que me incomoda muito assim, essa coisa de Twitter, principalmente, é uma coisa muito misógina. Eu não vou dizer que com homem não tenha, mas com mulher é muito mais pesado. Então, vira e mexe, por exemplo, outro dia tinha um fulaninho, que o fulaninho primeiro me manda uma mensagem dizendo assim, eu sei que o número da sua conta, você tem como é que é? Você tem conta na agência tal, e você recebe uma mesada, não sei o quê, do PT.
Aquilo me encheu o saco. Respondi, não devia ter respondido. Aí o cara foi lá e ele botou no Twitter dele: a Campos Mello e a Mônica Bergamo fizeram depilação íntima para visitar o Lula na prisão, as garotas de programa do PT. Meu, que gente é essa? Quem é uma pessoa que... Entendeu? Então, assim, de vez em quando, isso volta e sempre vai ter uma referência desse tipo, né? Que é uma coisa... Desculpa, eu falei demais, né? Então, é só porque... Não, pode... Não, porque isso a gente estava conversando antes. Eu estive num festival de jornalismo em Perugia, na Itália, agora em abril, e uma das palestrantes é uma jornalista indiana que se chama Hana Ayub, e ela foi considerada assim o que... Bom, a Patrícia falou uma coisa horrorosa, a Constância foi xingada de tudo quanto é nome. O máximo que eu sou xingada é esquerdopata ainda, então tudo bem. E globolixo sempre também. Então, isso aí não chegou nem aos pés. Mas essa repórter que cobria, ela fez algumas... Ela é muçulmana, que na Índia também é já uma coisa, né, ali diferente. Ela fez algumas matérias contra o Modi, primeiro-ministro, e fizeram um filme, pegaram o rosto dela com esse programa Face to Face, que agora você consegue colar no rosto da qualquer pessoa, no rosto de outra, e um filme pornô com a cara dela. E, na Índia, isso foi distribuído, e tem 1 bilhão de pessoas, então 300 milhões de pessoas receberam o vídeo de uma jornalista que estava fazendo um trabalho sério, mas é um pornô assim, daqueles hardcore mesmo. Chegou para a mãe dela, para o pai dela, para a família dela, para a casta dela, para a vizinhança dela. Enfim, tem um negócio que é o seguinte: mudou a um nível que eu acho que é um pouco da nossa dificuldade, porque eu acho que é dificuldade com todo mundo. Assim, você não sabe nem lidar com um negócio desse. OAB, estamos mal assessorados, estamos muito atrasados, precisamos nos colocar diante de novas questões, novos crimes. O que é assédio? Essa tênue linha entre o assédio e a provocação. Porque tem uma coisa que, nas redações, o jurídico, e a gente também pode falar isso, a primeira conversa é sempre um pouco assim: vamos esperar escalar e ver aonde vai. Mas a gente vai esperar escalar até acontecer o quê? Até você tomar um tapa na cara? Até o seu filho ser não sei o quê? Piro, o que você acha e como você vê essa situação que os jornalistas estão enfrentando hoje? Bom, boa tarde a todos. Eu estou representando aqui a OAB, o Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB, e a gente tem ajudado a discutir um pouco essas questões. Eu queria só cumprimentar todos. E, Constância, eu tenho que dizer uma coisa. Nós fomos vítimas em reflexo à sua situação, porque, quando eu fiz a nota e assinei a nota, o meu Facebook começou a ser invadido por um monte de gente falando. Então, é claro que não foi proporcionalmente muito menor, mas a gente acaba percebendo como essas coisas elas vão em círculos. A ideia é inibir todo mundo que, de alguma forma, tem qualquer tipo de postura defensiva ou nessa mesma linha. Quando eu fiz solidariedade, eu fiz um post em sua solidariedade, tem vários memes com a nossa cara junto. Pois é. Uma honra. Uma honra. Mas, na verdade, o que me parece é que a estratégia de combate ou de inibição ao jornalismo, ela vem mudando através dos tempos. Então, se antigamente a gente tinha a censura, a gente tinha a repressão, agora a estratégia é um pouco mais sofisticada, mas talvez muito pior. Não que a censura seja boa, mas, enfim, agora a ideia é transformar o jornalista em notícia. E eu sei, e aí vocês duas disseram isso, e essa é a grande questão. Ou seja, o jornalista não quer ser notícia. Na hora que ele é notícia, isso, de alguma forma, pode inibir alguém menos aguerrido, alguém menos profissional ou menos corajoso. A ideia é fazer com que o jornalista pense 2, 3, 4 vezes quando vai dar esse tipo de notícia. E isso é muito orquestrado. A gente tem acompanhado algumas situações. Tem um caso que não era propriamente uma jornalista, mas era uma professora da UNB, que foi numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal se manifestar a favor do aborto. A Débora, a gente não ia nominar, mas, enfim, a Débora. E ela foi realmente alvo de ameaças sistemáticas. Ela tinha uma advogada, a advogada foi alvo de ameaças sistemáticas, e aí nós montamos um grupo de advogados criminalistas e fomos até a polícia e começamos a quebrar os sigilos e começamos a descobrir que, na verdade, era um site que estava na Suíça,
fazendo toda essa situação. Ou seja, realmente, em alguns casos, isso é muito sofisticado. A gente não está na frente de alguns meia dúzia de maluco que resolve. Isso também tem, claro, mas às vezes você está num sistema muito mais sofisticado. Então, isso faz com que essa proteção, essa rede de proteção tenha que ser muito mais profissional. Tá? Só para, então, tentar dizer o que a gente tem feito na prática. Em primeiro lugar, qual é a linha entre a crítica ácida ao jornalista, que é permitida, enfim, a gente está numa democracia, e o crime. A linha está no próprio Código Penal, ou seja, a partir do momento que você parte para uma ameaça de praticar algum crime contra o jornalista, você ultrapassou essa linha, então você tem um crime de ameaça. Quando você ofende o jornalista, ou seja, xinga o jornalista de alguma coisa, você foi para o campo da injúria. Se você atribui ao jornalista um crime que você sabe que ele não cometeu, você foi para o campo da calúnia. E se você imputa ao jornalista alguma coisa que não seja crime, mas que afeta a sua honra, como, por exemplo, ter praticado isso ou aquilo, você está na difamação. Então, você tem 3 crimes contra a honra bastante claros previstos no Código Penal. A partir do momento, então, que você cria uma fake news ou você xinga essa pessoa, você foi para o campo do crime. E, em minha opinião, eu acho que a gente não tem que esperar nada. Eu acho que a reação ela tem que ser imediata, ela tem que ser muito rápida. A gente teve uma vez no escritório, alguém colocou um post em relação ao meu sócio, porque a gente ganhou uma ação do Alexandre Frota contra aquele juiz que ele falou que o juiz decidia com a bunda, e aí a gente entrou com uma ação contra o Alexandre Frota e ganhou, e a gente fez ele pagar tantos R$1.000 e tudo mais, e aí começaram a fazer gracinha no Facebook do meu sócio, nas fotos do filho dele. E a gente não teve dúvida, a gente imediatamente acionou a polícia e chegaram no sujeito, enfim, o sujeito morreu de medo depois. Tudo bem que não era nada profissional, mas isso aconteceu. Então, nossa sugestão, aconteceu alguma coisa, qualquer escala que for, imediatamente faz um print screen e, se puder, faz uma ata notarial, vai até o cartório, não é barato, tá? Uns R$300, mas, enfim, faz uma ata notarial e, a partir desse momento, vai atrás, vai na delegacia de polícia, vai no Ministério Público, pede para instaurar boletim de ocorrência, pede para instaurar inquérito, acompanha o inquérito. Tá? Nós fizemos um convênio com a Abrage e a OAB, em que a OAB vai disponibilizar nas diversas seccionais, não um advogado, porque a gente não pode, mas alguém para, pela instituição, acompanhar o andamento desses inquéritos. Então, isso tem que ficar no pé para que, efetivamente, nós possamos chegar, porque, vejam, isso são sistemas profissionais, isso são sites no exterior. Então, na hora que nós começarmos a identificar de onde vem, começa a perder um pouco a graça, porque, quando é o direito penal, do outro lado, as pessoas começam também a ficar um pouco preocupadas. Então, afora as agências de checagem e tudo mais, eu acho que a gente não pode deixar isso barato. Aconteceu qualquer coisa, qualquer gracinha, qualquer coisa, precisa ir na delegacia. As instituições ainda não estão totalmente preparadas para isso. A Delegacia de Repressão a Agressões Virtuais em São Paulo, ela só atende fraudes contra empresas, ou seja, ela ainda não está preparada para isso. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa brigar, fazer acontecer, porque aí a gente começa a ter esse tipo de retorno de proteção, essa coisa começa a perder um pouco a graça. Pierre, mas tem uma coisa, você falou, se alguém xingar, se alguém fizer uma fake news, aí você tem injúria, você tem difamação. Tem caso que não é nada disso, que é simplesmente o seguinte, o exemplo que eu citei do Denis. Você fez uma matéria e você tem o endereço da sua casa e a foto da sua casa. Que crime é esse? Assim, quer dizer, como é que aí você chega na delegacia e fala assim, olha só, o cara botou, assim, isso é crime? Não, na verdade pois não. Pois é. E aí, problema, como que a gente, porque isso ele pode vir ser né, pode. Ele te expõe, né, expõe a tua intimidade, mas como em geral o teu endereço, se você fizer uma busca, ele não é necessariamente sigiloso, ele está expondo um dado que não é sigiloso. Portanto, ele não está praticando nenhum crime. É evidente que, se alguém usar essa informação para agredir, ameaçar ou fazer qualquer coisa, vai ser crime. Mas o simples fato dele expor isso em si mas não então é um a crime. gente tem que esperar acontecer alguma coisa. Exato. Então a gente precisa começar a pensar como lidar com essas situações que são novas, inusitadas. E no fundo, ninguém parou para pensar que isso seria... Porque antes, o que acontecia? Como você não tinha esse meio de disseminação, a única forma de você falar com a massa era através dos jornais e das revistas, que não fazem esse tipo de coisa. A partir do momento em que isso começa a acontecer, essas situações são absolutamente inusitadas, ou seja, nem o legislador, nem a administração pública pensou nessas novas formas de ameaçar alguém sem necessariamente você
inserir em algum desses crimes do Código Penal. Ou seja, você colocar a casa de alguém é uma ameaça implícita, mas ela não é expressa. Então, você não vai conseguir condenar essa pessoa. Você vai precisar esperar que ele faça algum tipo de abordagem ou que ele faça algum tipo de manifestação. Tem que esperar alguma coisa nesse, ruim nesse acontecer. Momento, você tem que ficar exposto a alguma coisa ruim acontecer. Com a atual legislação, você não tem um mecanismo. Uma outra dúvida, que eu acho que também é pertinente. Muitos ataques aos jornalistas vêm desse senhor Olavo de Carvalho, que mora na Virgínia, nos Estados Unidos. Uma dificuldade é como que o cara me xingou de não sei o que lá mais e parará, mas aí o cara mora nos Estados Unidos, não sei o quê. Existe algum convênio, sei lá, parceria Brasil, Estados Unidos, ou Brasil e outros países, para que uma injúria, uma difamação, um ataque desse feito por alguém fora do país, isso resulte em alguma coisa? Sim, você tem mecanismos de cooperação internacional. O que ele fez é crime, sem dúvida alguma. É crime aqui e é crime lá. Portanto, todos os instrumentos eles podem ser usados. Qual que é o grande problema aqui? Para você instaurar uma ação penal, você tem que citar essa pessoa. Citar significa comunicá-lo pessoalmente da existência dessa ação penal. Para isso, você tem um mecanismo, que é o mecanismo de cooperação internacional, mas é um mecanismo caro, é um mecanismo lento, mas é um mecanismo que, mais uma vez, eu acho que tem que ser utilizado. Nós precisamos usar as vias, por mais difíceis que elas sejam, para que a gente comece a buscar responsabilização. Vai demorar para chegar? 2, 3, 4 meses, que é a média, mas quando esse senhor começar a receber notificação para responder, ele pode dizer, não vou responder, porque o processo não vai caminhar no Brasil enquanto eu estiver aqui. E é verdade. Se eu tenho um processo no Brasil e eu não consegui identificar esse sujeito, ou ele não respondeu, o processo vai ser suspenso no Brasil. Só que ele não vai ter como vir para o Brasil. Se ele pisar no Brasil, ele vai ter algum tipo de problema. Então, agora, se ele ficar lá e utilizar lá, o que eu posso fazer também é buscar, junto às agências americanas, uma forma de instaurar um procedimento nos Estados Unidos, porque, a depender do estado, e eu não sei no estado em que ele vive, na Virgínia, aí precisa ver como é que é a legislação lá, porque, por exemplo, no Brasil, se eu uso do Brasil para praticar crimes no exterior, eu posso ser punido no Brasil por isso. Ou seja, eu tenho instrumentos para fazer isso. Eu não sei como é que funciona na Virgínia, mas nós podemos até fazer algumas conversas com advogados nesses lugares para entender como é que funciona esse sistema. Hoje não é tão difícil como era no passado. Hoje você tem instrumentos mais práticos e mais flexíveis para fazer esse tipo de situação. Agora, precisa de alguém que entenda da legislação nesse lugar para que a gente possa saber como fazer isso da forma mais... Mas, mais uma vez, se tiver alguma questão em concreto, nada impede de fazer uma conversa com a OAB de lá, o American Bar Association, e tentar identificar uma forma de punição. Aí, em todos esses ataques, entram outros protagonistas, que são as plataformas. O Twitter, o Facebook, não sei o quê. Eu queria que vocês contassem um pouco se chegou, se as redações, se o jurídico, ou se vocês mesmas chegaram a ter alguma interação sobre... Porque eu fico surpresa, realmente, desse senhor Olavo de Carvalho não ter sido suspenso ainda do Facebook, uma conta bloqueada, alguma coisa assim. Mas aí acho que o Facebook deveria estar aqui e não está, porque não foi convidado, então não vou também falar isso. Mas vocês tiveram esse tipo de conversa nas redações com as plataformas? Começa. Olha, são duas coisas diferentes, assim. Primeira, o Estadão, ele me ofereceu um apoio, assim, me abraçaram, me botaram no colo e, tipo, o primeiro passo foi vir para São Paulo, né, porque eu ficava no Rio na época. Então, eu fiquei um tempo aqui, cerca de 10 dias, indo para a delegacia, fazendo BO, indo no cartório, fazer a ata notarial do meu celular. Assim, era impossível registrar todas as mensagens, porque eram centenas, mas a gente filtrou, o que é um processo muito desgastante. Você lê tudo aquilo, é horrível. E aí a gente só filtrou as ameaças que eram as mais pesadas, assim, e registrou na delegacia, e aí periciaram meu celular. Eu fui sempre acompanhada com mais de um advogado de jornal, assim.
E a gente está processando algumas pessoas, alguns influenciadores do Bolsonaro, a gente está processando, e algumas pessoas que entraram nas minhas redes para me ameaçar. Não sei se vão chegar até essas pessoas. Como eu saí do jornal recentemente, eu também não sei como é que está muito o pé do processo, desses processos, mas assim, eu tive um apoio jurídico muito importante do jornal. Não sei se são todos jornalistas que têm esse apoio, mas eu tive. Agora, outra coisa de redes sociais, eu não posso dizer que minha experiência foi tão boa. Não foi. No Instagram, quando compartilharam, né, a fake, foi muito difícil derrubar do Instagram. Até hoje, se entrar, tem muitas páginas ainda com a minha fake. Inclusive, eu fiz mutirão com a minha rede de apoio, com os meus amigos jornalistas, para a gente denunciar. E todas as redes respondiam que não violava os princípios da plataforma. Isso era muito desgastante para mim. Eu sofri muito por isso. Twitter fake, criaram muitas contas de perfil e era assim, o Twitter conseguia derrubar, mas assim, não era instantâneo. Então, assim, eu não sei se as redes estão preparadas ainda para esse tipo de situação. Como uma frase que eu nunca disse e não viola o princípio do Facebook e tal. Eu conversei com uma procuradora do Ministério Público que é especializada nessa questão de crime cibernético, e, na época, ela me falou que, como essas redes sociais são reguladas pelas leis americanas, não sei, talvez você possa explicar isso melhor, e a liberdade, eles enquadram a liberdade de expressão um conceito maior do que é o daqui, então eles não podem fazer muita coisa, porque eles obedecem à legislação de lá. Então, é isso. Se você entrar agora no Instagram, tem vários perfis com minha fake e está lá. Eu acho que tem também uma coisa, antes de eu falar, também vou falar da parte jurídica e da parte das plataformas, mas tem uma coisa que essas plataformas, elas não querem fazer isso porque elas não querem se enquadrar em veículos de comunicação, porque aí elas entram em outro tipo de regulamentação. Então, elas vão resistir ao máximo de atuar como um censor. Então, por exemplo, eu não tenho nada a ver, eu sou a plataforma, quem está botando aí, eu não tenho responsabilidade, entendeu? Senão ela entra, inclusive nos Estados Unidos, você tem toda uma regulamentação diferente para um veículo de comunicação e para uma plataforma. Então, tem um negócio, um sentido de business também, para eles não quererem fazer isso. Mas, assim, a minha experiência, juridicamente, o jornal foi maravilhoso, temos aqui a Thais Gasparian, Chico Fogo, eles são... Inclusive, nós estamos sendo processados pelo presidente Bolsonaro e pelo Luciano Hang. Quando ocorreram as ameaças, fizeram eu não sei como é que chama isso, eu vou falar o termo jurídico errado, mas mandaram para a polícia todas as piores ameaças, também do Mauro Paulino, que também sofreu umas coisas bem bizarras, e encaminharam para a polícia. Não sei o que aconteceu, acho que nada, como a investigação também não aconteceu nada. Agora, por exemplo, nessa série de matérias que a gente fez agora também, acompanharam, o jornal foi 200%. O tempo inteiro deu apoio total. Todas as matérias foram todas super discutidas, apoio jurídico. De fato, não sei se todo mundo tem esse tipo de apoio. Talvez uma pessoa freela tenha um enorme problema com isso, por exemplo, né? Ou, sei lá, um veículo que não ofereça esse tipo de assistência jurídica. Plataformas. Minha experiência com o Twitter é um pouco melhor. Toda vez que tem muito perfil falso, né? Você também tinha, acho. Aí, no começo, eu me dava o trabalho de pedir para derrubar. Agora, eu desencanei. Porque, assim, você derruba um e surgem 18. Né? Você derruba um e surgem outros 18, entendeu? Então, assim, tudo bem. Enquanto não estiver falando nenhum absurdo bizarro, deixa lá. E, por exemplo, quando teve esse episódio desse cara que falou essa coisa muito agradável sobre a depilação íntima, eles, como é que chama? Suspenderam a conta do cara. Tá? Facebook. Quando surgiu uma outra fake news também, que eu tinha sido condenada a pagar não sei o que lá, também com a minha cara, a cara do Bolsonaro, STF. E aí eu falei, eu tentei fazer pelo modo ali que você denuncia pelo Facebook, não rolou. Aí eu liguei para o Facebook e falei assim, olha,
é uma notícia falsa. Eu não fui condenado, o STF não falou nada. Isto é mentira comprovável. Tem a minha cara ali. Não podemos fazer nada. Você já fez pelo processo? Eu falei, já fiz, não funciona. Não podemos fazer nada. Mas é mentira. É mentira. Passei pela mesma situação. Comprovável. Não podemos fazer nada. O WhatsApp nem tem ninguém no Brasil. Não existe country manager, existe uma assessoria de imprensa que antes era junto com o Facebook. Eles não têm uma sede aqui, tinham só um advogado. Então, assim, literalmente você vai reclamar com o bispo, porque não... tem 127 milhões. 127 milhões de usuários, que deve ser uma das maiores penetrações de WhatsApp, porque a Índia tem acho que quase 250 milhões, mais 1,3 bi de população. A gente, 209 milhões de população, 127 milhões de usuários, e não tem um diretor do WhatsApp no Brasil. Quão absurdo é isso? Desculpa. A gente tinha que ter emendado esse painel num outro com as plataformas, né, ali, porque também se botasse todo mundo junto, aí acho que não ia dar certo a conversa, mas emendar um outro. Pierre, duas coisas. Primeira, a gente sempre fala esse negócio, cinto de segurança pegou no Brasil porque você fazia nego pagar uma multa desgraçada, né? Ali, não usou o cinto, R$3.000. Aí todo mundo rapidinho passou a usar o cinto de segurança. Esse tipo de approach e da coisa tem que ser assim, olha, você vai fazer essa petição lá para fazer o Olavo, então você vai fazer esse cara pagar $1 milhão, não sei o quê. Tem essa parte agentária que, nesse momento, teria que ser, vamos dizer, uma estratégia para o pessoal meio pisar no freio e pensar duas vezes antes de postar qualquer besteira? Eu acho que sim. Mais do que isso, você tem a progressiva, quando você está falando de pessoas públicas, por exemplo, o presidente da República, um Alexandre Frota, você tem a progressiva descredibilização, embora eu não sei se essas pessoas estão tão preocupadas com isso, mas, de qualquer maneira, quando você força eles a pedir desculpas em público, isso abala, de alguma forma, essas pessoas. Agora, em relação às redes sociais, você tem um problema de um contra-argumento que surge, que tudo bem, nesse caso, evidentemente, a notícia é falsa, mas não necessariamente eu tenho estrutura para identificar todos os casos de notícias falsas. Então, o que eles fazem? Eles preferem que você vá na justiça e consiga uma decisão do juiz, porque ele fica muito mais confortável de seguir a decisão do juiz. Não estou justificando, só estou dizendo que é evidente que talvez eles pudessem ter um critério um pouco melhor. Quando é evidentemente falso, eles poderiam fazer isso administrativamente. Agora, tem uma outra situação, e eles usam isso também como argumento, e a gente precisa usar para refletir, que tudo bem, então a decisão não pode mais ter notícia a respeito dessa fake news. E o Google usava muito esse argumento, mas o sujeito aí disponibiliza isso sem mencionar o nome de vocês, e sem mencionar o caso. Ele corre X, Y, Z. Que aconteceu com aquele caso daquela modelo que foi flagrada nadando com o namorado e tudo mais. E depois a gente teve um caso. A gente teve um caso de uma outra colunável que um sujeito falou uma abobrinha dela também, a gente entrou contra o Google e ele falou, não, tudo bem, a gente tira tudo, só que você me diz o que eu tenho que tirar. E aí fica algo muito complicado. Por quê? Porque como é que eu vou ficar o dia todo vendo coisas que tem a meu respeito no Google? Isso, primeiro, é desumano, é cruel, faz você vivenciar aquilo tudo de novo. Então, talvez a gente começasse a pensar em ferramentas, em instrumentos para identificar esse tipo de situação e imediatamente ir fazendo com que aquilo faça parte da decisão judicial. Estou dizendo isso para dizer, muitas vezes a forma de cumprir essa decisão judicial também é complexa, também é complicada, e a gente precisa começar a desenvolver formas. Eu estou falando de casos aqui menos graves e menos evidentes que os casos de vocês, mas que também afetam profundamente a vida pessoal das pessoas envolvidas, e nós precisamos, de alguma forma, começar a desenvolver instrumentos, ou seja, para além da lei, a gente precisa desenvolver instrumentos e mecanismos de informática para fazer com que esse tipo de situação, você identifique isso, você tire isso da rede, e, de qualquer forma, você substitua isso por uma notícia verdadeira. Então, há também uma necessidade de um desenvolvimento tecnológico para que a gente consiga fazer esse contraponto. Não só a legislação, mas que a gente tenha mecanismos para isso também. E tecnológico, e também uma coisa assim, a gente estando num congresso de jornalismo,
é muito importante assim que em momentos de crise, né, me lembro assim de exemplos, sei lá, na Colômbia, quando estava no auge da coisa da Farc, do narcotráfico, de você matar, publicar matéria e matar jornalista e tal, chegou um momento que os jornais de Medellín, os jornais de Cali, eles faziam um consórcio entre eles para publicar uma matéria contra um traficante e tal, e ninguém assinava a matéria era publicada em vários jornais concorrentes, sem o nome de ninguém, então você não sabia que jornalista que você ia matar, porque aquilo todo mundo... bom, não vamos chegar a esse ponto, obviamente, espero que não, mas assim, tem também uma sororidade jornalística ali das empresas de comunicação, que eu acho que também é uma hora, né, de, sei lá, minha opinião aqui. Eu não sei, a gente esqueceu de combinar isso. Eu acho que o público deve ter muita pergunta, a gente ainda tem... 40, 30 minutos. Como é que é aqui para fazer a pergunta? Pelo aplicativo, mas ninguém me deu o aplicativo para pegar aqui, eu não sei qual que é. Não, agora eu não vou baixar esse aplicativo, não vai dar. Vocês querem fazer pergunta, mas tem que ser aquela combinação seguinte: se a pergunta durar mais de 1 minuto, não vale, tá? Assim, quer ver aquela... Vamos lá. Tem pergunta que durar menos de 1 minuto, hein? Espera aí, vou botar um microfone. Quer microfone? Obrigada. Além do suporte jurídico e dos amigos e dos jornalistas, houve também algum suporte, um oferecimento de algum suporte psicológico pela porrada que vocês tiveram? No meu caso, o jornal ofereceu, sim. Eu achei que não era necessário na época, até porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo e tal. Mas acabei não precisando, assim, quer dizer, não sei nem se eu preciso ainda, mas eu recusei, mas eles ofereceram, assim, suporte jurídico. Eu diria que eu enchi o saco da minha analista. Acho que foi isso. Eu queria saber se depois dos episódios isso deu mais coragem para vocês, ou vocês começaram a pensar melhor, não desencorajar, mas pensar melhor, talvez calcular melhor os passos, e se vocês acham que é mais difícil de fazer jornalismo investigativo agora neste governo. Eu continuo o meu trabalho, eu não parei em nenhum momento. Não sei se é mais difícil ou menos, porque eu cheguei agora em Brasília também, vou começar a cobrir agora o governo. Mas, assim, em termos de cuidado, eu sempre tive... Isso foi muito irônico comigo, porque eu sempre tive muito cuidado nas minhas redes. Muito. Se abrir meu Twitter, eu nunca me pronunciei sobre nada. E imagino que, depois que aconteceu isso, eles tenham feito uma devassa na minha vida e não surgiu nada, porque, realmente, eu nunca fui filiada a nenhum partido, nunca postei nenhuma opinião em nenhuma rede social. Isso, assim, desde o início da minha carreira, eu me preocupei e nunca me pronunciei nada. Assim. Eu acho que, às vezes, a gente tem que se segurar, é chato pra caramba, mas a gente não pode dar a nossa opinião, porque isso pode ser usado contra a gente, isso pode ser deturpado. Você vê, eu não dei nenhuma opinião e uma frase minha foi deturpada. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e não expressar nenhuma opinião. E, assim, o Twitter eu continuei fazendo o que eu faço, assim, só compartilhando minhas matérias ou matérias do meu veículo. Às vezes, nem matéria dos outros eu compartilho, porque podem achar que é endosso. Facebook também, não bota opinião, apesar de ser fechado, não bota opinião, porque você não sabe quem está ali na sua rede também, pode ser usado contra você. Celular também, eu não atendo mais número desconhecido, não atendo, e ligam todos os dias, vários números desconhecidos, até hoje. Também tenho cuidado com o que eu falo, assim, em público, nunca manifesto nenhuma opinião, não vai me ver dando opinião, zero. O WhatsApp também, assim, com fonte, é o que mais me preocupa, porque eu falo com muita fonte. E as minhas fontes do governo continuaram falando comigo depois do que aconteceu. Eu não perdi ninguém. Inclusive, as pessoas me manifestaram solidariedade comigo. É isso, assim, em termos de cuidado, é você ficar na sua bolinha,
Não, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e eu só estou falando porque é a Brage, que é um congresso que eu venho desde quando eu era estudante de jornalismo. E é isso. Concordo 100% com a Constância. Acho que se não pode... Eu não tenho uma opinião... Por isso que eu fiquei mais nervosa daquela entrevista desgraçada. Porque, assim, não tem uma opinião em nenhuma rede social minha. Eu nunca fiz um textão na vida. Era sempre matéria. Só matéria. E eu também acho que, infelizmente, compromete o nosso... Você ficar dando opinião e fazendo ativismo. Eu acho que não é posição de repórter. Se você for só colunista de opinião, beleza. Mas se você é repórter, não é para você dar opinião nenhuma em rede social. Acho que tem vários cuidados. Por exemplo, então acontecendo... Todo mundo ficou muito paranoico, principalmente depois do que aconteceu com a Constância, né? Então, assim, eu recebi alguns pedidos de entrevista. Aí eu falava assim, olha, você me manda o seu currículo, pedido de qualquer maneira, a gente só pode falar com qualquer pessoa com autorização da chefia do jornal, qualquer coisa. Então, isso já tinha sempre esse processo, né? A gente ficou mais ainda tomando cuidado e mais, assim, na cobertura da visita do Bolsonaro a Washington e do Mourão a Boston e Washington, que eu também cobri, nas duas, você tinha pessoas na cobertura que se identificavam como eu sou de um site pró-governo, mas, na realidade, eu estou com vocês, estou com a imprensa. Aí a pessoa encostava, sério, na gente, assim, e falava assim, esse governo vai cair em 3 meses, vocês não acham? Aí um olhava para a cara do outro, tipo, pegadinha, é sério. E se bobear, estavam gravando. Então, assim, está todo mundo paranoico. Né? As pessoas ficaram com muito mais cuidado. Todas as matérias, tudo que você troca de mensagem com fonte, porque simplesmente a fonte vai dar um print screen e botar no Twitter. Eu acho que todo esse esforço faz parte desse movimento de descredibilização da mídia, né? Isso faz parte de estratégia de comunicação. Então, você descredibiliza a mídia. Então, a gente tem que ficar mais esperto do que nunca ao não dar nenhuma opinião e ao tomar muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Meu nome é Otávio. Vou fazer uma pergunta endereçada a todos. Me parece que ficou a sensação aqui com os colegas, não só a minha, de que paira no clima de impunidade, né, para determinadas aproximações que foram feitas, no caso de vocês, já parabenizando a moderadora pela maneira que trouxe, né, crua e inteligente, esse tema. Então, eu começaria fazendo rapidamente, não vou demorar 1 minuto, a OAB, ou o advogado, a possibilidade de não ter a impunidade, trazendo, talvez, em função desses perfis, a maioria deles serem falsos, para o crime não de falsidade ideológica, evidentemente, mas do artigo 307, né? Que esse, sim, poderia ser imputado a uma pessoa que, eventualmente, utilize para causar sofrimento, né? Estou pegando a letra da lei, a terceiro, com falsa identidade, correto? E perguntaria às pessoas que estão aqui se a gente não poderia trazer o que a gente tem feito em Porto Alegre e em Brasília, um trabalho de laboratório forense digital. Nós estamos investindo em tecnologia em função de um provimento da OAB que fez a possibilidade, agora em dezembro de 2018, da possibilidade da investigação defensiva. Então, aproveitando que sou jornalista e também sou advogado, e vendo o sofrimento de vários colegas que não conseguem sair da ata notarial, não conseguem nem na delegacia de polícia, porque não há as delegacias de investigação de crime cibernético, são extremamente desaparelhadas e não cuidam de casos de pessoa física. Né? A maioria se trata de casos de pessoa jurídica. Desculpe me alongar no tema, essa é a minha pergunta. Nenhum. Sou uma pessoa física perguntando. Sim, nós montamos, estamos em vias de processo de montagem, em função da determinação da OAB, possibilitou que os advogados pudessem fazer investigação defensiva, como a gente vê nos filmes americanos, né, onde se trabalha laboratório forense digital. Tem que ter jornalistas como eu, advogados, peritos, ex-policiais. Não, é entidade privada. Não existe hoje no Brasil esse tipo de trabalho, com exceção na Polícia Federal. A Polícia Federal tem condições hoje de fazer o rastreamento. As polícias civis, com exceção do Instituto de Criminalística de São Paulo, elas não têm condições hoje de fazer o rastreamento de IP de um computador que agrediu as jornalistas que estão aqui presentes. Veja, o tipo penal em que essas pessoas se enquadram, eles, mais uma vez, são os mais variados possíveis. Esse eu não vejo como problema a identificação de qual é o crime. O grande problema é chegar na autoria do crime. E aí, como você bem disse, eu tenho que passar por um processo de quebra de sigilo. Portanto, eu preciso passar por um processo de autorização judicial. Eu preciso entrar com uma medida, abrir inquérito, e eu vou precisar, de uma forma ou de outra,
de uma atividade até judicial para quebrar esse sigilo. É complexo? É, mas ainda assim, veja, a necessidade de uma ordem judicial para quebrar sigilo é algo que continua sendo importante para evitar também que haja qualquer tipo de abuso. A investigação defensiva é um instrumento bastante importante. A gente tem usado a investigação defensiva em várias situações. Agora, vale lembrar, ela é um instrumento caro. Um laboratório forense é um instrumento caro. Daí a importância que você tenha a própria empresa jornalística por trás ajudando com esse tipo de situação, porque não é sempre que uma pessoa física pode bancar. Veja, as delegacias são despreparadas, você precisa de um instrumento privado para isso, e isso não é algo fácil de fazer. Então, mais uma vez, é importante que o órgão de imprensa, enquanto empresa, banque uma estrutura para que você possa colaborar e identificar essas situações, talvez com um desenvolvimento conjunto de mecanismos e sistemas. Eu acho que essa é a questão principal, não é o crime, mas identificar a autoria. Aqui? Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns pelo evento, pela mesa. Eu tenho uma questão. As duas aqui citaram dificuldades, tanto a Patrícia quanto a Constância, em relação ao Facebook derrubar as fake news, derrubar as contas, e a Constância também falou do Instagram, né? Do Twitter também? Twitter também. De todas as redes, então. Será que essas redes... Eu fico pensando, será que essas redes sociais não estariam sendo um pouco convenientes com esses ataques, deixando assim, como se fosse meio que um território sem lei? E será que elas deveriam ser processadas judicialmente também, assim como os autores, os haters, autores dos ataques? Não, veja, a gente precisa tomar alguns cuidados também para também não cair do outro lado, né? É evidente que as redes sociais, elas uma vez notificadas, eu lembro que a gente discutia muito isso na CPI da pedofilia, onde o que seria imputar ao Google é a responsabilidade por qualquer conteúdo de pedofilia que tivesse na plataforma. E o Google respondia na época, olha, não tem a menor condição, se eu for fazer um filtro de tudo que entrar, eu ficar fazendo uma análise, eu vou ter que fechar o Google. Então, chegou-se à seguinte conclusão. Se você for comunicado, naquele caso não precisava ser judicialmente, se qualquer pessoa, num papel de pão, falar para você, olha, tem pedofilia, você precisa tirar aquilo do ar. Mas por quê? Porque é uma coisa muito fácil de ver. Você entra naquilo e vê a pedofilia. É evidente que eu não posso imputar, mais uma vez, e exigir da rede social que ele tire todas as fake news, porque, às vezes, é fácil identificar, às vezes, não. Então, qual é a ideia? A ideia é, quando for algo absolutamente claro, você tem que retirar. Em outros casos, você vai ter que submeter isso ao crivo judicial. E é muito mais fácil para um juiz dar uma liminar. Olha, tem cara de que é fake news, ou dou a liminar para depois pensar melhor, do que a plataforma, nesse caso, fazer isso. Então, você tem que criar um sistema que, ao mesmo tempo, proteja dessa disseminação de fake news, mas que a gente não abra totalmente também, para que a própria rede social tenha que fazer uma censura sobre coisas sem ter uma ideia. A gente aqui trabalha sempre no meio do caminho, porque a gente não pode incorrer no mesmo erro que incorreram contra nós há algum tempo atrás. A gente vai precisar analisar todas as situações com muita serenidade, eu acho. Só queria acrescentar uma coisa. Tem um perigo da gente ir para o outro extremo, né? A gente quer que o Facebook e o Twitter sejam os censores, eles vão decidir o que entra e o que não entra. Então, acho que eu concordo com o Pierre. Se for obviamente falso, ou pedofilia, ou crime de ódio, fácil, é proibido. Mas tem um limite que você também não quer dar todo esse poder para essas plataformas. Eles vão decidir o que é aceitável e o que não é, né? Também é meio... Eu acho que já tem legislação para isso, né? Não é uma questão de censura. Acho que tem uma diferença entre liberdade de expressão e o crime, né? E os crimes já são regulados no Código Penal. No meu caso, era fácil ver, porque era só ouvir o meu áudio e eu nunca falei aquela frase. Então, acho que as redes sociais não teriam muito trabalho para verificar que era uma fake. É isso. Oi, eu não tenho muitos detalhes, mas o caso do Juca Kfouri recente, que ele foi ameaçado, mas ele foi ameaçado nos comentários da coluna dele do UOL. Na hora, foi para a Delegacia de Crime Cibernético, parece que já acabou até o processo, o cara já teve que pagar uma indenização para ele. Não sei, de repente, se... Aqui a gente está jogando sugestões, mas se houvesse essa possibilidade de uma
ação imediata, de uma identificação. E é óbvio que, no caso, são milhares de acusações, mas se pegasse 10 que se identificam com um perfil verdadeiro e for atrás, e que servisse de exemplo, talvez, não sei, estou jogando só esse comentário. Acho que foi um pouco o que eles falaram aqui, né? Tem algumas coisas, por exemplo, na Índia, o WhatsApp é muito mais proativo. Além deles terem uma pessoa que é o diretor regional, eles têm, por exemplo, um canal de denúncias que chega direto neles. Eles fizeram uma grande coalizão com fact-checkers. Eu acho que, se houvesse um pouquinho mais de pressão do poder público em relação... eles fizeram, por exemplo, antes da eleição, eu acabei de voltar de lá, que eu cobri a eleição. Eles fizeram um código de ética conjunto das redes, se comprometendo a retirar em X horas, se for evidentemente falso. Você vai ter um time ligado à comissão eleitoral. Eu não sei quão bem funcionou isso, tá? No papel, pelo menos, parecia muito bom. Para determinar, olha, tem essa difamação clara sobre tal candidato que pode influenciar a eleição. Vocês têm X horas para tirar isso do ar. Então, eu acho que tem muito espaço para aumentar a regulamentação. Só lembrando que essa mudança no WhatsApp, de você poder só mandar 5 mensagens, foi a partir de uma questão do linchamento daquela pessoa na Índia. Então, a partir daquilo, houve ali aquela comoção, organizou-se e o WhatsApp mundial deixou de você, proibiu que se mandasse uma mesma mensagem para não sei quantas pessoas, e ficou restrita a 5. Mais alguém? Ela pediu primeiro, ela tinha levantado primeiro. Eu fiquei curiosa para saber. Desculpa. Porque você mencionou, né, Constância, que já cobria há algum tempo a família e tudo, viajou junto e tal. E eu fiquei pensando, aconteceu tudo isso, e aí, assim? Eles fingem que nada aconteceu, ainda mais agora que você vai voltar a cobrir. Não houve qualquer, sei lá, se teve uma... Imagino que não, mas se houve alguma conversa em relação a isso, ou... Não sei, alguma manifestação... Voltar não, porque eu nunca parei. Uhum. Não fiquei fora em nenhum momento. Continuei cobrindo, e no mesmo mês fiz um quebra-queixo com uma agenda dele no Rio. E aí, ele fingiu que não aconteceu nada? Eu acho que ele nem lembra, assim, de rosto. Essas coisas, eu acho que não sei se é uma coisa mais para jogar para o público. Eu não sei como é que é isso. Eu sei que as pessoas ao redor dele que falavam comigo continuam falando. Não sofri nenhuma porta foi fechada, pelo contrário. As pessoas manifestaram solidariedade, inclusive assessores próximos a ele disseram que isso foi estranho, não entenderam o que aconteceu. Assessores dos filhos também vieram falar comigo, que estavam do meu lado e tal. Então, eu não sei se ficou alguma mágoa, assim. Pelo contrário, depois que aconteceu isso, eu estou tentando uma entrevista com ele desde então. E eu espero que ele tope, porque eu sempre fui imparcial, sempre tratei ele justo. Ele nunca reclamou de nenhuma matéria minha, nem os filhos. Então, eu estou aqui para ouvir o lado deles também. Eu acho que eles falarem comigo ia demonstrar também que não ficou nenhuma rusga. E segue o jogo. Essa aqui foi o lead desse negócio. O Bolsonaro nunca reclamou da matéria sua, nem os filhos. Essa aqui é a primeira jornalista que eu conheço em atividade. Nós temos mais 5 minutos. Então, para a gente poder... Só para levantar a mão, quem gostaria ainda de fazer, para a gente contar? 1, 2, 3, 4... 30 segundos de pergunta. Todos são jornalistas, sabem ser bem concisos, e 1 minuto de resposta e o tempo dá certo. Vamos lá. Boa tarde, eu sou o Thiago, sou assessor de imprensa em Brasília. A gente tem o depoimento de 2 colegas aqui. Não sei se é uma triste coincidência de serem mulheres ou se a gente tem algum dado que aponte que as mulheres jornalistas sofrem mais agressões nas redes. Não sei se a gente tem alguma informação baseada nisso. Então, acho que não tem dados quantitativos, mas é só você dar uma olhadinha nas redes. Quem mais sofre? Miriam Leitão, Mônica Bergamo, Constância, eu, Marina Dias,
Juliana Dalpiva, que estava aqui. Hã? Juliana. Thalita Fernandes. Eu estou tentando lembrar. Hã? Gay também? Agora eu não consigo lembrar de. O Jean Willis é um que acho que metade da. Sim. Não. E o tipo de coisa, né? O tipo de coisa, o tipo de linguajar, assim. Não estou dizendo que homem não sofre, mas existe um viés aí, eu não sei se Constância. Não, é porque eu acho que também isso é histórico, né? Assim, a maneira de você desqualificar uma mulher é sempre usando a parte de coisa sexual, né? Ou você é muito num país desse assim, né? É muito fácil você desqualificar a mulher usando alguma coisa esse ataque sexual. Você tem alguma coisa para falar? Ou... eram todas machistas também, a maioria dos xingamentos, assim. Pessoas falavam, você é lésbica, como se fosse um xingamento, independente da minha orientação. Eles nem conheciam se eu era não. Mas os xingamentos eram assim, falavam do meu nariz, falavam do seu nariz é grande. É um negócio assim, surreal. Eu fui uma vez num Roda Viva, que não tinha nenhuma pessoa sendo entrevistada no Roda Viva coletivo, e estava eu e mais uma mulher defendendo uma posição naquela época da prisão em segunda instância. A gente era contra a prisão em segunda instância e a gente foi falando. E depois eu tive a triste ideia de ver os comentários, né? E eu estava lá com o professor da USP, professor da USP, é tudo maconheiro e comunista, mas foi o máximo que chegaram, era maconheiro e comunista. E a moça que estava com a mesma posição do meu lado, ela sofreu todo o tipo de ofensas que vocês imaginam. Então, realmente, você percebe nessa pequena experiência empírica, isso ficou muito claro para mim. Posso só contar aquela historinha do Alexandre Frota, que eu acho que é muito sintomática. Por exemplo, você vê o tipo de... o meu filho, de novo, coitado, ele está aparecendo aqui, mas ele outro dia chegou e falou assim, mamãe, eu digitei seu nome, ele tem 7 anos, digitei seu nome no Google e veio um vídeo horroroso de um cara chamando você de vagabunda e sem vergonha. Aí eu já falei, posso assistir com você? Eu falei, Fê Maria, pode, né, filho? Aí eu vou ver... uma das primeiras coisas que aparece no Google é um vídeo que tem o Alexandre Frota e a minha cara, escrito vagabunda sem vergonha. E aí ele vai lá e descasca, sei lá, não sei nem se tem um palavrão, mas alguma coisa vagabunda, petista, né? E bom, e daí era só a piada que eu faço, é que eu fiquei pensando, eu fiquei explicando ao meu filho, filho, olha, tem gente, a mamãe fez uma matéria, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas mamãe, ele está te chamando de sem vergonha e vagabunda. Eu falei, filho, ele faz filme pelado. Quem você acha que é sem vergonha? Eu não consegui pensar em nada mais construtivo para rebater. Próximo painel da Abrage, sugestão, como falar para os seus filhos se você for chamada de vagabunda nas redes, fazer um one-on-one ali para... Quem mais que tinha levantado a mão? Desculpa. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Oliva, eu sou advogado e jornalista investigativo. Em 2004, eu precisei fundar um jornal na minha cidade, porque eu não conseguia publicar as matérias relacionadas à corrupção nos veículos tradicionais de comunicação. Então, foi preciso criar um veículo. Qual que é a sua cidade? Januária, Minas Gerais. E eu tenho sofrido ataques também, através das redes sociais, mas eu queria levantar uma questão. Eu só me tornei advogado por conta de, em 2004, ao fundar esse jornal, eu tomar 23 processos. E todos esses processos foram movidos por advogados que não queriam ganhar as ações, eles queriam me fazer calar, tanto que não ganharam nenhuma. E que bênção que a justiça é lenta, porque eu falei assim, olha, eu não vou conseguir pagar advogado e nem vou conseguir viajar para participar de tantas audiências. Então, ou eu faço o curso de Direito para prover a minha autodefesa, ou então eu vou quebrar e falir a minha família. Acabou que eu me precipitei tanto que eu fiz a prova da OAB no 8º período, passei de primeira, me tornei advogado e peguei esses processos em andamento. Então, a pergunta que eu faço é, os ataques que eu sofro nas redes sociais são produzidos por jornalistas, são produzidos por colegas de profissão. E eu acredito que boa parte desses ataques que vocês sofreram também não são só de populares, de anônimos. Tem jornalistas por trás disso também. Como enfrentar essa situação?
A nossa colega Elvira Lobato teve essa situação que foi assim, acho que mudou o ataque. Né? Eu lembro quando aconteceu essa coisa a Igreja Universal processou a... Quando? 100 ações movidas pela Igreja Universal contra a Elvira Lobato, porque ela tinha feito uma matéria sobre concessão de televisão, de canais, não sei o quê, da Igreja Universal. E a Thaís, eu me lembro que era uma coisa assim, às vezes tinha a audiência no mesmo dia em várias cidades diferentes, ou seja, ela não poderia estar lá no lugar. Então, ela ia ser condenada porque não apareceu, não sei o quê. Então, enfim, acho que essa porque a sua questão é sobre se é por jornalista também, eu acho que... assim, não sei se tem alguma... Eu só acho que a gente tem que diferenciar crítica, que pode ser mordaz e agressiva, de falsidade, ódio e coisas que realmente são ilegais. Tem um pouco... A gente é jornalista. Crítica é do jogo. Muita gente não vai gostar do que a gente escreve. Mas isso é uma distorção também, né? Isso aí a gente não sei se a gente tem como comentar isso também. Só para a gente fazer, a gente tem direito a mais uma pergunta. Mas direito não, porque aqui não é censura, mas assim, tem tempo para uma pergunta. Olá, eu só queria saber em que pé que está a investigação com relação à pessoa que te procurou, se houve algum tipo de condenação, uma questão de identificação. E é uma pergunta, mas como ela é bem rápida, eu vou emendar. Vocês se posicionaram dizendo que não gostam da ideia de se expor em rede social, que vocês acham que jornalista não deve fazer isso. Aqueles jornalistas que optaram por se expor em rede social, vocês acham que eles só têm que assumir as consequências dessas exposições ou eticamente não deveria acontecer essa exposição de posicionamentos em redes sociais? Eu não digo uma questão ética, assim, até porque lá fora eu acho que a opinião é mais banal, assim, o jornalista é mais opinativo. Não é uma questão ética, é uma questão da gente se guardar mesmo. É uma proteção nossa, numa medida que a gente está vivendo esses novos tempos, que as pessoas facilmente têm acesso a tudo que você fala, e aquilo pode ser usado contra você. Às vezes não é nada, e eles podem deturpar. Às vezes é um livro seu que você leu, que sai atrás, eles usam como se você fosse comunista, entendeu? Eu fiquei com medo de ler agora livro em público, porque sei lá o que vão interpretar. Eu fiquei neurótica. Então, eu acho que não é uma questão ética, é uma questão da gente se resguardar, porque pode ser tudo usado contra a gente. Você vê, eu nunca falei aquilo, e aquilo se voltou contra mim. Então, eu acho... Qual era a outra pergunta? Isso eu não vou saber te responder, porque, como não sou eu que estou processando, é o jornal, está tudo a cargo deles. Assim. Eu sei que a gente processou criminalmente na área civil. E como? Eu não sei. A gente abriu BO na delegacia. Eu acho que é um crime que as pessoas acham que não são identificáveis porque é celular, né? Mas o delegado falou que dá para fazer, basta ter vontade. Então, eu não sei em que pé está, porque tinham denúncias muito graves. E também na área civil desses blogueiros também a gente processou, mas também não sei. Até porque eu saí do Estadão, eu não acompanhei mais de perto isso. Mas eles imagino que estejam andando, não sei. Péssima moderadora, a gente tem 10 minutos, eu calculei errado, tá? Então tem ainda... Eu queria só agregar nessa pergunta. Eu acho que uma coisa é opinião, outra coisa é reportagem. Se você é um colunista de opinião, você vai dar a sua opinião, tá? E você vai ter críticas. De novo, crítica é do jogo. Tudo depende do tipo. Se for crítica e não for ódio e não for difamação, eu acho que faz parte. Não é que eles... Como é que você falou? Fazem por... Não. O que você falou? Fazem por merecer? Não. O que era o... Não. Sim. Sim, eu acho que... eles vão ter, e desde que seja uma crítica civilizada, ainda que agressiva ou mordaz, é do jogo. Tá? Agora, se você é repórter, eu acho, não sei, não tem que se posicionar. Não tem que dar opinião, nem textão, nem... Eu acho, não sei. Talvez deve ter muita gente que discorda, mas... Mas isso é tipo reafirmar uma coisa que a gente sempre
teve na nossa cabeça, né? Ali a gente aprendeu assim, né? Quer dizer, você não tem mesmo que se posicionar, porque quando você se posiciona e você trabalha para uma empresa, não interessa o que você está. Ninguém vai ficar separando. Olha, você é a sua opinião pessoal. Não. Você está ali representando um veículo e aí tem que ter uma responsabilidade ali, porque na hora que também você na física for processado, é o veículo que vai estar te dando essa. Então tem uma mão dupla ali, sabe, que a gente está todo mundo no mesmo barco. Então eu acho que tem uma coisa assim, individualidade. Faz sábado à noite, trancado em casa de luz apagada. O resto, quando você coloca a tua cara ali numa posição dessa, faz um pseudônimo, né? Sei lá, faz um fake avatar. Correndo o risco de ser descoberto, tá? Que é o que é pior, vai passar um mico desgraçado, mas enfim. Mais alguma pergunta? Oi, eu queria saber se depois desses episódios aí vocês pensaram em algum momento em desistir, porque eu imagino que o impacto do que aconteceu na saúde mental de vocês deve ter sido enorme, logo depois que as coisas aconteceram. Eu não pensei em desistir, mas eu pensei em nunca mais fazer nenhuma matéria relacionada a isso. Eu falei, gente, quando eu escrevia sobre a ONU, ninguém falava nada. Né? Refugiados, assim, essas questões menos. Então, eu fiquei meio com pânico desse tipo de matéria. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu não vou largar essa investigação no meio. Então, eu continuei. E a gente publicou agora. E eu fico feliz de ter feito isso, porque tira um pouco desse... não sei, a Constância, talvez... Olha, eu nunca pensei em desistir, até porque o que eu gosto de fazer é matéria investigativa. Eu gosto. E eu acho que quando você gosta, você está com a cara tapa aí para sofrer, ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Desde o início, né, até por influência do meu pai, eu estou acostumada a viver essa... Chico Otávio, ele foi citado, né, na fake também, por isso que dá para citar. E ele também é repórter investigativo, então eu estou assim, eu cresci nesse meio, eu sei como é que é. Quando eu era criança, eu passei um tempo sem ir para o colégio, fiquei um tempo morando na casa da minha avó, eu lembro de pessoas chegando na minha casa, policial com um negócio desse tamanho, de um caixote que era uma bina na época. Isso é muito claro na minha memória, assim, ameaças que meu pai recebe desde cedo. Então, assim, essas consequências de ameaça de jornalismo investigativo sempre foi uma coisa muito presente. Então, acho que isso também foi fundamental para eu passar por esse período e saber que a gente está mesmo sujeito a isso. Então, assim, tem que ter coragem. Eu não fiquei com medo em nenhum momento. Eu continuei fazendo o que eu faço e quero fazer mais. E veja, deixa eu só completar, porque é exatamente isso que esses caras querem. Ninguém ali fica Carluxo, o outro lá, terça livre, não sei o quê, porque eles não têm nada para fazer e estão ali, entendeu, de bobeira. Eles querem exatamente isso. Eles querem fazer você duvidar de você mesmo toda hora, que você pense duas vezes antes de passar a mão no telefone, que você... E vai acontecer, e assim, quer dizer... É inexorável que aconteça, porque a gente é humano, e a gente é sozinho, está sujeito a atravessar a rua e sei lá, isso aqui a gente não está na Noruega, né? Então, assim, só que tem uma outra coisa, que é o seguinte: o nego é muito covarde, porque também esses ataques são todos feitos na internet, contra a cara, com não sei o quê. Ninguém está ali botando a cara, que nem você está aqui, que nem você está, sabe, seu nome, sua vizinha. Então, assim, a covardia, ela também é um princípio desses ataques, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente leva muita vantagem. A não ser a minha vizinha. Eu acho que quando a gente resolve ser ou advogado criminalista ou jornalista investigativo, a gente tem que ter consciência que a gente vai ter uma série de problemas. E não é um problema só para a gente, não. Muitas vezes é em relação aos nossos filhos. Ou seja, várias vezes, quando eu vou defender um cliente um pouco mais polêmico, eu sei que alguém pode chegar, e já chegaram no meu filho na escola, mas seu pai defende essa pessoa, e vão chegar para vocês e vão fazer esse tipo de situação. É o tipo de escolha que a gente fez. E quando há essas ameaças, esses ataques, o que foi falado aqui, a ideia
é para te constranger, é para que você não faça aquilo, e você desistir, você, de alguma forma, sair desse tipo de atuação, é justamente fazer esse jogo. E daí a importância de que vocês tenham esse respaldo, e está aqui a Thaís, que eu esqueci de fazer uma menção a ela, mas esse respaldo jurídico que faz com que vocês se sintam seguros para seguir adiante. Ou seja, a ideia é claro que muitas vezes você fica chateado, você pensa e diz, mas não pode, porque, no fundo, é justamente fazer o jogo, é um jogo sistemático para que as pessoas pensem 1000 vezes antes de dar uma matéria que elas sabem que é verdadeira. E elas não pensam 1000 vezes porque elas não sabem se é verdadeiro ou não e estão checando. Elas pensam 1000 vezes por conta do medo da reação. E é isso que não pode acontecer. Só queria agregar que eu concordo muito com a Daniela e com o Pierre. Exatamente isso. Seria muito mais fácil para mim e para a Constança simplesmente parar, né? Vai fazer outra coisa, vai cobrir outra coisa, né? E às vezes eu penso assim, gente, eu vou fazer essa matéria, assim, essas últimas matérias, tipo, eu tive uma crise de hérnia, acho que eu fiquei tão nervosa que eu falei, ai, meu Deus, vai começar aquele negócio tudo de novo, e vai ser aquele inferno, e aí você fica assim, mas ao mesmo tempo é isso, esse é o objetivo, né? Você ficar pensando 2 vezes. Essa matéria teve advogados durante um mês, ficaram ali examinando, etc. Mas a gente tem que continuar, porque senão é exatamente isso. E o jornal tem que continuar botando a Constança para cobrir Planalto, eu para cobrir viagem do Bolsonaro. Também o jornal não pode também se recolher, né? Os jornais ou os veículos, sei lá. Não, que eu só queria, acho que é interessante o negócio, voltar a falar desse negócio lá, dessa mesa que eu fiz lá em Perúdia, porque eles colocaram, era uma mesa que era eu do Brasil, aí tinha um indiano, um paquistanês, uma jornalista do Egito e outra da Turquia. E colocaram a gente como se fosse na ordem assim das imprensas mais ferradas. Assim. Quem está na lista, eu era a primeira, então a gente ainda tem realmente liberdade de imprensa aqui. A gente não pode falar que não tem, quem fala está viajando. Mas assim, eles falaram que tinha um script. A coisa mais engraçada que eu achei assim, mais curiosa, é que eles falam assim: todos, o Egito, a Turquia, o Paquistão, a Índia, tem um script que esses caras fizeram em alguns países. O primeiro era, todos esses lugares tinham muita dependência de verba publicitária governamental. Então, o primeiro passo era sempre fecha a torneira. Todos sofrem no primeiro momento assim de cara. O segundo era amigos das pessoas do poder comprando veículos de comunicação. E isso aconteceu em todos esses países, né? Na Hungria também, exatamente. Mas na mesa lá não tinha ninguém da Hungria. Então, mas assim, nessa, você vê, até na Hungria é o mesmo script. O terceiro, o que eles falaram assim, era sacanear a mulher. Era a terceira coisa assim. Como que você vai nessas redes? Eles falam que você falou, né, da cara da Mônica, sua, dela, da Miriam. Qualquer desses posts falando mal da Globo, a imagem que eles usam é a cara da Miriam Leitão. Por quê? Por quê? Não é da William Bonner, que é, né, um cara ali mais porta-voz, né, do jornal principal, do programa principal. E aí o conselho, aí a minha pergunta para eles era assim, mas o que vocês aconselham ali? Né? Como é que a gente escapa do script? Eles falam assim, desde o começo, barulho internacional. Vocês têm que fazer assim, aconteceu a primeira coisa com você, tem que chegar no New York Times, falar com seus colegas correspondentes da BBC, do Washington Post, do Guardian, do que foi, e falar, olha, está acontecendo isso aqui, não sei o quê. Porque chega uma hora que a gente também normaliza o anormal aqui dentro. Aconteceu com ela, aconteceu comigo, aconteceu com a Constância, falar, ai, mais uma. Sem querer, você normaliza, a gente normaliza tudo, normalizou o Trump, não está normalizando o Bolsonaro. Não é? Tem uma coisa assim. Então, as pessoas de fora, esse olhar de fora, independente, mais crítico, que não tem que dar satisfação, é importante, segundo o que eles falaram lá. Né? The Guardian citou meu caso, Economist citou meu caso, é o País citou meu caso, e eu fui chamada para um congresso agora também, que a Patrícia também foi chamada na Etiópia, da ONU, para falar sobre isso. Então, eu acho que foi um caso que chamou atenção, né? E até a imprensa de fora repercutiu o meu caso. Então, acho que eles acenderam um alarme também para o que está acontecendo aqui. Não se compara com o que está acontecendo em outros países, né? Mas, enfim, acendeu um alarme. Agora é a última mesa. Agora é certa hora tarde. aqui. Boa tarde, pode? Desculpa.
Boa tarde. Parabenizo a vocês pela mesa, as duas pela coragem desse relato e também pela coragem de levar a profissão adiante. Esse tipo de ataque, sem dúvida nenhuma, tenta desqualificar a nossa profissão, nos atacar pessoalmente. Constância, até de certa maneira, de certa forma, já antecipou a resposta dessa pergunta, por isso é um pouco mais voltada à Patrícia. Existe um medo periférico e talvez mais baixo, mais cruel que esse tipo de ataque nos causa, que é o ataque ao entorno da nossa vida. Você, no caso, tem filhos, tem uma família. Como era lidar com essa situação, com esse medo, que imagino, me arrisco a dizer, que é um medo até maior do que o medo à sua integridade, à sua vida. Enfim, como era isso? Eu acho que esse é o limite, né? Alguém perguntou qual é o limite. O limite é quando chega na sua família. Aí você fala, quando o cara foi lá e falou do meu filho, eu falei, isso aí não vai rolar. Aí você tem que ir para a polícia, porque aí é isso, entendeu? Você não sabe se vai ter um maluco no meio da rua que vai jogar um copo na cabeça do seu filho, entendeu? Não sei. A gente meio que se garante, sei lá, ou pelo menos a gente acha, tem ilusão, né? Mas quando chega na sua família, é muito, eu acho que para mim é o divisor ali. Na verdade, o Gabriel ele ressoou um pouco a minha pergunta, então não vou fazer necessariamente uma pergunta, mas uma colocação. Como alguém que acompanhou também de perto o caso da Constância, a gente estava junto dando apoio para ela, foi difícil, mas acho que ela foi muito corajosa. Parabéns a todas vocês, na verdade. Eu trabalho no Intercept, então a gente está passando por isso agora. E o que a gente tem conversado muito, e falando com o pessoal da gringa também, falando com o pessoal do BuzzFeed, inclusive... Ano passado, na Brás, estava o cara do BuzzFeed aqui, ele falou que hoje eles se preocupam mais com a violência online do que com mandar o cara para a guerra, porque na guerra eles sabem o que vai acontecer. Então, até já que tu fez a minha pergunta, Gabriel, a nossa questão lá é estar preparado. Saibam que vocês têm aberto online. Deem Googles muito fortes em vocês. Saibam onde vocês são vulneráveis. Tenham uma vida pessoal, fechada. O que vocês não querem que ninguém veja tem que estar fechado. Facebook, enfim, se vocês estiverem dispostos a estar com o Twitter aberto, saibam que vocês têm lá e pelo que vocês poderão ser atacados. É até legal ter uma conta aberta, porque isso, o hater foca lá. E saibam diferenciar o que é uma ameaça real do que não é. Quando ameaça a tua família, é uma coisa. Quando te chamam de vagabunda, é chato, mas isso aí é diferente. Hoje, por exemplo, nós recebemos um ataque que divulgaram o endereço da redação. Isso é sério. Essa pessoa que divulgou o endereço da redação, ela vai ter que ser procurada por um advogado. Quem chamou de vagabunda é um saco, mas eu olho e digo, vagabunda, beleza, isso aí, tá bom, amigo, vou lá fazer a mesma matéria. Enfim, estejam preparados, os tempos são outros, nós seremos atacados por fazer jornalismo. Então, e não enfraquecer, vocês estão de parabéns aí, gurias, vocês estão um baita orgulho. Maravilha, gente, muito obrigada pela presença e parabéns também para vocês, pela coragem, Pia. Obrigada por ter vindo.